Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 6 de fevereiro, desenho humano hoje com você para o seu processo de autoconhecimento. Lembrando sempre que é um potencial que está ali a todo momento e você vai, então, fazendo a sua experiência empírica de aplicar a sua estratégia e autoridade interna para se mover durante os seus dias, certo? Então, hoje nós estamos aí nessa linha 5 que entrou nessa madrugada, então continua nessa porta 13, é sobre uma questão de um papel que está aqui para trazer um progresso através daquilo que faz sentido, através do tempo de algo que viveu. Então, é sobre a memória. Aqui já na linha 5, né? Lembra que a gente está aí fazendo um movimento o tempo todo. Então, à noite, às 23 horas, já vai para a linha 6, ok? Então, vamos dar uma olhada mais de perto. Lembrando, né, sempre que o programa, então, o que o programa mantém como base mesmo, né? Então, é aqui esse gerador de mutação, que é uma energia de formato. Tudo que a gente está vivendo no momento está impregnado da questão do formato para mutação. É como se fosse a forma do dia, já há muitos dias, então é a forma do mês que o programa está aplicando para nós, no condicionamento através dos neutrinos. Veja bem, isso não é, a gente não está aqui para julgar é bom ou é ruim, não, a gente está vendo o que é, certo? É que nem o tempo, né? A chuva, a tempestade, nunca, a cabeça sempre vai ter um conceito sobre tudo, certo? Mas não existe lá algo absoluto fixo, por quê? Porque faz parte de um todo. Então, o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o que o programa está trazendo como consistente, né, para condicionamento para a vida humana. Então, é a mutação. A gente já acabou de virar do quarto da mutação para o quarto da iniciação, que significa que nós saímos lá no último momento do ano e quando entrou na porta 13, na linha 1, entrou no quarto da iniciação. Agora, todo o propósito está relacionado com a mente, né? Então, tudo aquilo que veio lá da mutação, agora vai entrar para o processo da mente, já com esse upgrade, né, com esse upgrade do ano que acabou de passar. Então, o neutrino, ele tem ali um objetivo, manter a vida. E a gente vive a vida, certo? Então, é sobre a dualidade que está ali para o... Opa! É sobre a dualidade que está ali, sempre para ser vivida, através do ser humano. Então, vamos lá. Quais são aí digamos assim, as influências principais do dia? Sempre é o Sol e a Terra que trazem, né, os 70% de neutrino, sempre. E, então, a gente está ali naquele momento que é algo que teve um início lá na mente, há 5 dias atrás, e que agora chegou num momento mesmo do herético sobre isso, quer dizer, vai ser dito para a humanidade, certo? Então, a gente vai ser dito como a porta 7 é uma porta lá que traz um papel também do líder, né? Então, é sempre dito como uma liderança. O impulso disso vai ser a família, né? A barganha que está lá dentro da família, né? Eu lavo, você passa, certo? Então, isso vai indo aqui, a Lua traz isso hoje, até a noite, inclusive às 11 horas, vai estar 1% da linha 6. Então, vai estar iniciando a linha 6 às 23 horas de hoje. E a Lua vai estar fechando aqui essa ressonância. Então, por volta desse horário, na virada da noite, nós temos aí, então, esse finais, digamos assim, desse momento da porta 13 no Sol, dando a abertura de todo o processo que agora vai entrar nessa estação mental, onde tudo vai ser passado pela mente,
certo? Óbvio que vai trazer as ideias novas, né? Então, é um movimento da vida. Isso tudo num ambiente ainda investigativo, quer dizer, tem ali a projeção para investigar, né, fazer a pesquisa, a curiosidade e lidar com os limites, né? E lidar com a questão de investigar, né, esses limites aí. E isso vai estar trazendo essas novas bases para que as ideias que vêm agora se desenvolvam, certo? Então, Mercúrio, quer dizer, qual será essa comunicação? Então, 49 é uma porta lá do plexo, então a gente tem aqui, isso aqui reforça aqui com a Lua, e você tem o 37 e 49, são duas portas, ó, tanto o 37 aqui como o 49, os dois do plexo, né? Eles são são portas tribais, né? Hexagramas tribais. Então, muito focado na questão da necessidade, certo? A necessidade, né, vai estar recebendo essa atenção, digamos assim, certo? Eita, esse meu mouse aqui está me ajudando muito hoje. Tá ficando mais... Não acredito. Eu vou ter que cancelar isso aqui. Vamos voltar. Apresentação de slides, reproduzir limites. Ok. Então, voltando aqui, né, descendo. Então, e o que vai estar focado os valores nesse comportamento? Lembra a porta 10? E Marte vai estar trazendo aquela picada de, ok, a gente pode botar finais nisso aqui, certo? Júpiter traz a questão ali de como que isso é entregue, como que isso é transmitido para ser negociado, certo? Então, o foco da lei vai estar ali, né? Então, junta lá Vênus, o comportamento, Marte, trazendo os finalmente, e o Júpiter trazendo ali uma frequência para a transmissão ou não, certo? Tudo isso vai lá na raiz do 54, que, deixa eu voltar aqui, certo? 54 é aqui na raiz, que vai ser lá, então, nesse combustível, certo? Na disponibilidade desse combustível para lidar com tudo isso aqui. Continua a trinca aqui embaixo, trazendo o novo, queiramos ou não queiramos. O 63 lá na cabeça, pegando todas as portas 4 dos áginas que tem cabeças abertas, certo? Hoje aqui na linha 5, né? Vai dar uma mudada de linha, então assim, mais para a noite, esse 63 vai sair da questão mais aqui da rede e vai entrar nessa questão mais do herético, que fala para o universo, né, que vive a relação daí, né, com o universo disso aqui. E lá no Plutão continua essa natural brilliance, né, que é esse brilho natural para lidar com as coisas, que seja de benefício, né, para os outros, ou trazendo a questão do foco ali de, né, como que a gente vai lidar isso, né, o que tem valor aqui ou não, né? Então, vamos em frente. A Lua, gente, né? A Lua que a gente está acompanhando, então, hoje ela está no 37 aqui, e quando ela terminar o caminho dela aqui no 37,6, ela vai entrar para o 63. Então, veja bem, nós vamos ter aí, né, o Netuno e a Lua na madrugada juntos, trabalhando no condicionamento, lembra, lá em cima, certo? Lá, isso aqui é combustível para um potencial de uma possibilidade de uma manifestação de uma consciência lógica, certo? Então, às 0h45 de quarta-feira, entrou na linha 5 o Salvador, que lidamos, então, sobre a questão da habilidade de superar todos os obstáculos para o melhoramento da humanidade. Então, isso aí vai estar, vamos dizer, na pauta geral, para ser lidado com um foco maior,
certo? Porque é lá já, né, para o universo, né? A linha 5. E aqui, então, é sobre o dom da escuta e da capacidade de encontrar um papel para os outros, ou ouvinte do qual o dom para encontrar um papel para os outros é prático e adequado para a administração. Então, você tem esse tempo dos neutrinos aí para a humanidade trabalhar com isso aqui, de forma, né, que o desenho humano traz, é o alinhamento correto. Então, para o gerador em resposta, certo? O projetor vai estar envolvido através do convite nisso, né? Mas a coisa vai estar lá. A questão é como cada um se relaciona com isso. Por isso é muito importante né, pegar lá o tempo do neutrino e ver como que ele afeta o seu desenho lá no seu dia. Principalmente naqueles dias que você encontra mais dificuldade para lidar com as coisas. Aquele dia é um dia de aprender muito, porque quando você vai ver que você tem lá um condicionamento tremendo, certo? E você está no meio daquilo ali, então como que você vai enxergar? Então tem o desenho humano, pode te trazer informação para você contemplar, certo? Então, essa semana inteira focada aqui nessa questão de é a memória dizendo eu lembro ou eu não lembro, para fechar aí algo, uma experiência que foi vivida e que foi lembrada e que foi, né, descoberto algo e que isso traz então aí um final agora e traz então para um novo patamar dentro da própria olhar mental disso, quer dizer, claro, estamos no quadro da iniciação. Então, esse progresso ou não que está sendo visto ou não, ele vai ser a base do qual a gente, né, então começa agora, porque a gente já vai trocar de porta, o sol já vai virar dali na porta 13 amanhã, e a gente já entra noutra questão dentro do próprio quarto da iniciação. Então, trazendo essa consciência nova, mas está dentro de um processo mais mental, certo? Então, ângulo esquerdo da cruz das máscaras, então é como se essa cruz das máscaras, ela te dá essa proteção, essa possibilidade, esse poder de lidar com tudo isso com essas máscaras, porque tudo está aí para a vida. Não tem bom, ruim, ou julgar, gosto, não gosto. Tudo que faz parte da mandala, todas as representações, elas estão ali para mostrar o circuito, o movimento da vida que a pessoa está inserida naquele momento, certo? Então, aqui hoje, depois que virar às 23 horas, para a linha 6, então vai entrar esse papel do otimista, certo? Vai ser a parte otimista de toda essa transformação, que é sobre que a esperança, que a abertura direcionará a relações melhores, ou a crença que interesse mútuo pode ser projetado em outros. Então, isso é o que você pode ver através aí das aparências, digamos assim, no tempo dos neutrinos. Então, você vê, você enxerga isso sendo, né, trazendo esse momento ali para, né, seja lá qual fase de transformação a pessoa esteja dentro, né, em relação à vida dela, certo? Mas é agora tudo focado sobre essa inspiração, que se inspira ou não inspira a cooperação humanística, né? Mas isso já vai virar, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, então, aí da porta 13, o Sol amanhã ele vai para a porta 49. Então, lá da 13 vai para 49 amanhã, tá? E aí nós vamos entrar em todo um outro processo tribal, também relacionado à questão da necessidade tribal, mas tudo a ver com a questão emocional, a consciência emocional, certo? Isso a gente vai ser um movimento para amanhã. Hoje a gente ainda está envolvido aqui com esse ângulo esquerdo do cruz das máscaras, lidando com esse processo que estamos inseridos, cada um no seu momento, certo? Porque é a linguagem interna, gente. Tempo dos neutrinos é a linguagem interna. É você
adquirindo essa consciência e você também, obviamente, se transformando através desta consciência. O tipo refletor hoje, ele ontem estava gerador, partido, né? Continua aqui também. Mas continua disponível esse canal projetor mental aqui, que é essa possibilidade de expressão através da curiosidade, né, para a pesquisa. Então, tá ali aquele estímulo para as cabeças conceptualizar e ter o estímulo. Estímulo é tudo sobre, basicamente, assim, esse sacral e raiz gerando, né, o pulso para a mutação e lá em cima também pulsando a questão de que há uma percepção. Qual é a percepção? É num formato abstrato, quer dizer, ainda lá lidando a nível da curiosidade, certo? Então, assim, quando a gente fala nesses canais aqui, bonitinho, né, verdinho, azul, mas é quando aqui atrás tem um aminoácido que traz a possibilidade da tradução daquilo que foi vivido, que foi transformado, certo? Então, e aqui você tem o combustível e a opressão para fazer sentido do passado. Então, isso aqui é uma consciência que digamos assim, que sintetiza toda a questão do sentimento na cabeça. É o abstrato, certo? Então, na verdade, a gente está aí dentro de um tempo de neutrino frequente há semanas, né? Porque é no refletor que a gente consegue ver claramente o que está acontecendo, né? E mais, pelo próprio desenho do refletor. Mas a base é essa, né? Hoje nós estamos aí só com a raiz e o sacral, mas a gente tem estado vai e vem com essa capacidade de projetar aqui, de consciência mental, para a curiosidade da pesquisa. Então, o tipo gerador, o meu desenho, eu continuo completamente aqui fechada, todos os meus centros abertos estão, né, tem uma configuração aí e me faz uma pessoa meio tripartida, né? Veja, a minha garganta e o meu G estão ligados, esse canal aqui, que é aquele que conta história, que lembra ou não lembra, certo? Mas isso aqui está desconectado do meu natural lá em cima, que é essa cabeça lógica que acorda querendo entender e dá o último suspiro para dormir de noite, querendo entender, porque é uma cabeça que está aqui para condicionar as outras cabeças a entender as coisas, certo? Então, isso aqui está fixo. E não está conectado também com esses meus 4 motores que, de repente, né, tem aqui uma conexão que o meu baço normalmente é aberto. Então, assim, ó, sem comentários, mas realmente é muito fixo demais, né? Eu respiro, tô no movimento, certo? Tô aqui respondendo no meu dia, mas compreendendo essas disponibilidades do tempo que tá aí. Mas veja bem, olha só, se eu saio na rua e de repente entra uma porta 11 aqui e entra uma porta 15 aqui, de repente me dá um blup e me liga num ritmo aqui para dizer o que eu lembro ou não lembro com curiosidade. E aquilo sai, e aí aquilo é uma torneira aberta. Entende? Então a pessoa, a garganta aberta, ela não sabe o que vai dizer, aonde ela vai dizer e qual vai ser a consciência intuitiva que vai estar disponível ali, certo? Então, o potencial do desenho humano é estar ciente disso e respirar isso e continuar respirando. O nosso exemplo do tipo manifestador, que é a nossa pergunta da semana, né? Como fica o meu desenho no trânsito dos neutrinos? Então, esse tipo manifestador, receptáculo do amor, é um desenho que está aqui para ser amável ou não ser amável, basicamente. E está completamente, então, essa geradora de mutação, que na verdade é uma manifestadora,
que vive dentro de um centro de pressão, porque não sabe o que vai pensar, não sabe para que ter pressa, né? Quer ter certeza ainda de tudo que está acontecendo, não sabe quando parar de fazer isso e quer ainda ficar provando valor para si mesmo, certo? E, obviamente, para tudo que se relaciona a si mesmo. Então, assim, a pressão da dualidade ali, né, do não ser, está ali para trazer a vida, não para trazer um problema. Então, quando você identifica esses centros abertos e quando você está lá no seu dia e você identifica que você está dentro dessas pressões, você lembra que você é uma mecânica que está aqui para manifestar quando é correto, através do tempo, todo o seu, a sua força vital é emocional, é sobre consciência emocional, é sobre trazer para o ambiente a consciência emocional, né? Então é isso que você sempre manifesta, é uma manifestadora de consciência emocional, que está sempre aperfeiçoando as coisas através do amor. E esse amor é estar amável ou não estar amável. E isso é a genética, o funcionamento, isso não é um problema. Então, essa é o reconhecimento da mecânica, né? E se receber com carinho. Porque assim, então, entender que a partir do momento que acorda, até a hora que vai dormir diariamente, são essas frequências e é isso que você vive. E agora, então lembra, a gente descobriu aí que a Porta 63 já está desde março de 2017 no programa, então está trazendo aí uma configuração mental, né, para aquelas pessoas que têm a Porta 4, que é o seu caso, certo? Então, imagina uma manifestadora de consciência emocional para o aperfeiçoamento, certo? Através do estar amável ou não estar amável, né? De repente, fica uma geradora mental, lógica, que, lembra que eu falei do meu desenho hoje? Que acorda querendo entender e o último suspiro quer entender. Então, é o mecanismo, certo? Então, o sacral aqui, essa mutação, pulso para mutação, pulso para mutação. Então, na verdade, tudo que a pessoa está ali subjugada é toda essa pressão. Veja bem, você tem a cabeça, o centro da cabeça e o centro da raiz abertos. Esses dois centros são centros de pressão. A raiz, ainda além de ser um centro de pressão, é um motor. Então, a pressão motora. Nós chamamos o sanduíche, né, de pressão, que o ser humano vive dentro de um sanduíche de pressão, basicamente, porque os dois centros, né, assim, aqui dessa coluna vertebral, começa aqui com esse combustível, né, a pressão é porque são centros de combustível. Então, ali acorda já sempre pronto para receber um condicionamento, porque é onde você vai viver, vai aprender. Agora, ter um condicionamento a longo prazo, há mais de um ano, aqui e na cabeça, né, no ágina, e estar totalmente, né, ali condicionada também já há um tempo como uma geradora fixa, é desconfortável mesmo. Então, continua respirando para poder abarcar essa realidade aqui, certo? Aprecia o movimento, no momento é o que eu posso, assim dizer, porque é o que eu faço, né? Eu aprecio, o melhor que a gente pode fazer é apreciar e que seja uma boa experiência, mas nunca é o que está ali na superfície, gente. Então, toda essa mecânica aqui que fica tripartida também, a relação de tudo isso vai ser, a pressão maior é, de novo, como eu estava falando, no ego. Ontem, né, eu falei. Então, naturalmente, esse ego,
desse manifestador tem a porta 21. Essa porta 21, ela está em Marte, na linha 5, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos essa coisa ligada ao herético, ao universo, ao controle, né? Então, apesar de ser um centro do coração aberto, mas que carrega essa configuração aqui, ela está fixada o tempo todo mesmo aqui de quem é que controla a matéria. Sendo amável ou não sendo amável. Trazendo sempre a possibilidade de uma consciência emocional para aperfeiçoar as coisas ali no momento. Certo? Este é a mecânica natural. O resto é o caminho por onde isso tudo acontece. Né? Então, o caminho, a entrada, a porta de entrada, a janela, que seja, é aqui. Então, de repente, tem a 26 também. A 26, ela está no programa, em Júpiter. Então, mesmo que o centro aqui esteja aberto, a frequência está diferente, porque o programa traz essa ativação, certo? Então, muda. Não é só mais o 21 do ego aberto. Então, esses são os detalhes. Né? Esses são os detalhes. Então, a única coisa que o tempo do neutrino faz é mostrar para você o que está acontecendo. Agora, é você que vive dentro do veículo e que, com essa informação, né, respira isso, porque a consciência toda é emocional. E a consciência emocional é a respiração. Para todo mundo, não só para você. Para todos. Gente, a dica do dia continua a mesma, que é, hoje, por exemplo, às 18 horas, nós temos, então, a Lua na porta 37, já na linha 4. Então, se você tem só o 40 num ego aberto e entra o 37, então você está com esse ego e esse centro do plexo solar definidos pelo programa, certo? Então, esse trânsito, ele afeta todos nós. E como base, ele sempre traz esse gerador, né, de formato, de energia de formato para mutação. Então, o pano de fundo, ele é disponível para todo mundo. Lembra que nós temos aí 30 e poucos, 33, 34%, eu acho, de pessoas que não têm o sacral definido, que são os refletores, os projetores e os manifestadores. Eles são totalmente afetados. Todo mundo estamos dentro do mundo gerador. É o que está aí. Então, vai ter aí o quê? Vai ter raiva, frustração, né? Porque o gerador manifestante, ele está envolvido ali com a questão da raiva também. Então, o tipo gerador, nessas duas variações, gerador e gerador manifestante, é o que a gente vai ter. Essa frustração e raiva, basicamente, né? Então, é projetor se sentindo frustrado e raivoso. Uau! Nada a ver. É refletor se sentindo, né, frustrado e raivoso, até amargo, se tiver algum projetor por volta que não esteja lá no seu belo dia, certo? Então, vai viver isso tudo, gente. Então, assim, o que eu quero mostrar é que está ali, queiramos ou não queiramos. A nossa mente, ela fica lá pensando que pensa, que pensa, que pensa. O povo que tem aí a mente definida como estratégica vai estar criando estratégias. Lá a outra porcentagem de pessoas que são receptivas vão estar absorvendo o que seja em sua volta e o mundo continua a girar e a gente continua a vida nessa roda. Então, a Lua, ela vai eventualmente também para o 63, certo? E isso vai trazer, então, mais ainda esse foco aqui do programa no centro da cabeça, trazendo esse combustível aqui, não só lá em Netuno, né? Mas daqui, então, nessa noite de hoje,
vai ter essa pressão maior aí disponível. Então, é só para você entender. Você, então, pode, né, absorver isso como informação do tempo do neutrino que vai estar lidando com essa questão ali da vida que pulsa para você, cada um dentro da sua do quão único é, né, da sua uniqueness, certo? Então, o importante, gente, o tempo dos neutrinos e o conhecimento do autoconhecimento com desenho humano é para nós vermos, percebermos. E é essa percepção que traz, então, o descondicionamento celular e é o que vai nos alinhando conosco mesmo a cada dia que passa. Ok? Então, eu estou aqui para responder. Envie suas perguntas e dúvidas. Eu tenho ali algumas perguntas que estão sendo preparadas algo maior, porque as perguntas abrangem assim bastante uma camada, digamos assim, do conhecimento do desenho humano, que é sobre a questão das chaves, né, a mudança das chaves do ciclo de 2027. Então, eu vou voltar a falar nisso, com certeza. Por hoje, é isso. Aquele abraço aqui de Floripa.